Senhores deputados, população que nos assiste, bom dia. Na última segunda-feira eu abordei aqui longamente o que eu acredito precisa ser feito nesse terceiro ano de pandemia. E hoje nós votamos se essa Assembleia vai analisar o projeto de lei que proíbe o chamado passaporte sanitário aqui no Paraná. Esse passaporte tem proibido a prática de atos, assim como tem vedado o acesso a espaços públicos e privados a quem não foi vacinado ou não completou a vacinação contra a Covid-19. Atualmente, instituições como prefeituras, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e universidades públicas estão exigindo essa medida, sujeitando, no caso dos funcionários, a demissão e, no caso dos estudantes, a cancelamento de matrícula, reprovação e expulsão das instituições. É importante a gente dar rosto para essas pessoas, porque eu tenho sido procurado recentemente por muita gente nessa situação. São pessoas decentes, são pessoas honestas, presidente, quase todos jovens que pedem que o seu direito de escolher por não tomar vacina seja respeitado. Como vocês podem imaginar, com a crise completando 2 anos, entrando no terceiro, a grande maioria deles já foi infectada com a Covid. Não são pessoas anti-vacina ou negacionistas, expressão que tem sido adotada muitas vezes por pessoas totalitárias para encerrar um debate sem ter que fazê-lo. São cidadãos que simplesmente querem mais tempo para observar os efeitos da doença, os efeitos de uma possível recuperação após a infecção e os efeitos dos tratamentos propostos. E convenhamos, você pode até não concordar com os argumentos deles, mas não pode classificá-los de falsos ou desarrazoados. Trata-se inequivocamente de uma doença nova, que está sendo combatida com tratamentos novos. Ou alguém em sã consciência vai negar que a doença não surgiu no final de 2019, não começou a ser estudada por médicos e pesquisadores em 2020 e não teve vacinas desenvolvidas no final daquele mesmo ano. Ou alguém vai dizer que a própria Pfizer, por exemplo, está mentindo quando diz com todas as letras na bula de sua vacina, que está disponível na internet, quais os males que esse medicamento pode causar. Diz a bula, desconhecida, não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis. Miocardite, pericardite, reação alérgica grave, além de outros efeitos. A Pfizer está mentindo quando está dizendo isso? Eu tomei vacina contra a Covid, minha esposa, meus irmãos, minha mãe tomou vacina contra a Covid, eu recomendo a vacinação. Tenho familiares e um irmão médico que testemunharam no hospital momentos em que hospitais inteiros estavam lotados de gente entubada, pronada, com risco de perder a vida por conta do vírus chinês. Perdi uma tia amada para a Covid, perdemos amigos queridos, perdemos todos. Nosso gabinete foi pioneiro no Paraná e no Brasil em um levantamento que deveria ter sido feito especialmente pela turma da ciência, pesquisadores e jornalistas, mas que estavam muito preocupados fazendo política ou fugindo da crise. Nós revelamos quantas mortes haviam ocorrido entre vacinados e não vacinados no Paraná. O trabalho gerou revolta, tentaram cancelar as nossas redes sociais, até recebi ofício do Ministério Público, mas no final das contas estava certo. E o que o trabalho revelou? Além do fato de que tinha havido dezenas de milhares de mortes de pessoas duplamente vacinadas no Brasil, em especial com a Coronavac, que as vacinas salvaram de fato vidas e quem tomou a vacina tinha muito menos chance de morrer do que quem não havia tomado. Aliás, foi a partir desse estudo, feito em julho, que nós oficiamos a Secretaria de Saúde, pedindo a disponibilização de doses de reforço para idosos e profissionais da saúde. Pega essa turma da ciência, em especial das nossas universidades públicas. Enquanto vocês estavam embaixo da mesa, recebendo salário na conta e iFood na porta, foi a equipe diminuta de um gabinete de deputado estadual que fez esse levantamento. Ou seja, o estudo tem revelado que numa ponderação de riscos e benefícios coletiva, o balanço é claramente favorável às vacinas. Mas isso não significa dispensar a ponderação individual de riscos e benefícios que cabe a cada um. Se há risco, há escolha. E o fato de eu achar que as pessoas devem fazer algo não significa que elas devem ser obrigadas a fazer isso. Cada um assume a responsabilidade por sua vida. É assim que funciona um Estado com liberdade. Ora, por acaso o fato de uma pessoa já ter sido contaminada não diminui os benefícios esperados com a vacina? Ora, se a pessoa é jovem e não tem comorbidade, a gente sabe claramente pelos dados que a vacina afeta especialmente os mais idosos e as pessoas com comorbidade. Isso também não diminui os benefícios esperados nessa relação
de risco-benefício individual? Aquele exemplo da obrigação do uso do capacete e do cinto de segurança não tem relação com isso, porque a pessoa não tira a vacina do corpo uma vez que coloca. Para confirmar tudo que eu estou falando, a Ômicron chegou no final do ano de 2021 e pôs uma pá de cal na tese de que vacinados não poderiam pegar ou transmitir a doença. O Brasil já tem mais de 70% da população vacinada com 2 doses. Isso dá cerca de 150 milhões de pessoas. Somadas das milhões de pessoas que contraíram o vírus nos últimos 2 anos, certo que tenhamos mais de 80% da população vacinada ou infectada, número bem acima do que se dizia ser necessário para atingir o limiar da imunidade de rebanho. No entanto, isso não aconteceu. Nesse mês de janeiro de 2022, o início do 3º ano da crise marcou o mês com recorde de casos de infecção no mundo inteiro, especialmente porque a doença atingiu os vacinados. Já falei aqui qual é a explicação dos especialistas. Com o tempo, os anticorpos neutralizantes somem, a variante supera-os, embora os linfócitos T produzidos com a infecção e vacinação se mantenham em bom nível e garantam a redução da gravidade da doença, mas não a doença em si própria, não o caso sintomático. Daí que, para recuperar os anticorpos, está se pregando 3ª, 4ª, 5ª dose, né? Embora isso também tenha gerado discussão sobre se é viável ou segurança ficar aplicando 3ª, 4ª, 5 doses. Eu pergunto se as autoridades que estão exigindo passaporte sanitário no Brasil vão ficar exigindo 3, 4, 5, 6 doses até quando? Por quanto tempo? Todo mundo conhece familiares, amigos e conhecidos que foram infectados recentemente e já haviam sido vacinados. Minha esposa, minha cunhada, mais de 100 conhecidos, pessoal do gabinete, por exemplo. Isso já é fato notório que vacinados também transmitem e pegam a doença. O Brasil é um dos países com maior vacinação espontânea do mundo e isso foi ignorado simplesmente pela Ômicron. Mas no que interessa para a nossa discussão é o seguinte: se a vacina não segura a variante, o passaporte é inútil. Se é inútil, ele é discriminatório. Se é discriminatório, ele é ilegal. Países do mundo todo já estão percebendo isso. Prefeituras, Tribunal de Justiça, Ministério Público e universidades do Paraná estão vivendo em uma ficção. No fundo, o que está acontecendo é o seguinte: quem está mostrando o passaporte está tendo autorização para contaminar as pessoas livremente. E mais, não precisa nem apresentar o teste, como está sendo exigido em alguns casos para quem não foi vacinado. Outro problema sério dessa medida: ela não funciona se ela for adotada apenas em alguns locais. As pessoas circulam, saem de casas, ou saem das suas casas ou apartamentos, usam transporte coletivo, vão a padarias, shoppings, supermercados, escolas, empresas, restaurantes. Portanto, a adoção do passaporte sanitário de forma isolada por alguma outra instituição não produz efeito prático nenhum, zero, é uma inutilidade. E se é uma inutilidade, é uma discriminação. Aliás, já se perguntaram por que os prefeitos não colocam passaporte sanitário no transporte coletivo? Porque não tem a capacidade de colocar uma pessoa lá para ver. É simples assim. O fato de a adoção isolada do passaporte não produzir resultado deixa claro que esse era um assunto para ser discutido e debatido nesse parlamento. A medida tem que valer com pretensão de generalidade para todo mundo, em qualquer circunstância, se for decidida. A Constituição deixa claro que somente por lei é possível restringir direitos ou criar deveres. E quem faz leis? Quem faz leis são os representantes da população, são os parlamentares, quem tem voto, e não gestores atuando por ato administrativo ou nem por isso. Aliás, o que autoridades têm feito no Estado nesse assunto, como prefeitos, o presidente do Tribunal de Justiça, o procurador-geral do Ministério Público e conselheiros universitários, não é apenas um ato inútil, mas é um ato de profundo desrespeito a esse parlamento. Nós não estamos ainda numa ditadura. Viu, senhor ministro Lewandowski, o senhor que chegou ao STF porque é filho da amiga da Marisa Letícia, que era esposa do Lula. Não estamos numa ditadura. O tempo vai deixar as coisas mais claras em relação à doença e ao seu tratamento. E aí poderíamos reavaliar toda essa discussão e essa medida, mas por enquanto, passaporte sanitário não. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador.